Seja muito bem-vindo ao consultório e ao último programa dedicado à sua saúde e bem-estar deste ano aqui no Porto Canal. Foi muito bom ter estado consigo ao longo destes 12 meses. Conseguimos aqui juntos aumentar a nossa literacia em saúde e, acima de tudo, ajudá-lo a si que está em casa a esclarecer as suas dúvidas com os nossos médicos especialistas e sempre disponíveis para o ouvir, e a quem deixo também aqui um agradecimento muito especial. Ora, e em contagem decrescente para o ano novo, é normal nesta altura começar a pensar em metas ou também resoluções para o ano que se avizinha, recomeçar, definir objetivos ou criar oportunidades. É algo muito comum, presente nesta altura, mas nem sempre é uma tarefa fácil. Por isso, vamos deixar aqui algumas ferramentas para que possa fazê-lo de forma saudável e sem ansiedade. E vamos mais uma vez, claro, falar de mindfulness e perceber como nos pode ajudar. No primeiro bloco do programa tratamos da mente, no segundo entramos no campo da ortopedia e vamos tratar do corpo com a ajuda do Dr. João Torres, médico ortopedista. Vamos falar de algumas mudanças de hábitos que podemos fazer para termos menos dor, por exemplo, nas articulações e adotarmos também uma postura mais correta. Portanto, as especialidades que estão reservadas para este programa são saúde integrativa, mas também ortopedia. Para se inscrever, pode marcar a partir deste momento o número de telefone 22 508 3297 para aqui participar em direto e esclarecer as suas questões, ou também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Está no ar o consultório. Seja muito bem-vindo ao programa consultório desta sexta-feira. Muito obrigada por já estar connosco desse lado. Convido precisamente a fazer-nos companhia até bem perto das 15h30. Vamos aqui abordar duas especialidades. A ortopedia está reservada para o último bloco de hoje. Saúde integrativa é o que se segue. E em contagem decrescente, nesta altura, para o ano novo, é normal as pessoas começarem a pensar em metas ou então resoluções para 2023. Recomeçar, definir objetivos ou então criar oportunidades é algo muito presente nesta altura, mas vamos perceber que nem sempre é uma tarefa fácil. É por isso nossa convidada, a doutora Gabriela Cuni, médica de saúde integrativa, a quem agradeço imensa presença. Muito obrigada, Sra. Doutora, por estar aqui connosco no consultório e nos ajudar, porque de facto vamos falar para uma grande percentagem da população, não é? Quase todas as pessoas nesta altura começam a pensar em algo que querem mudar no próximo ano, mudar consigo, também mudar com os outros, mas de facto os números dizem-nos que apenas 8% dessas pessoas, eu incluo-me também, mantém as suas resoluções de ano novo. Portanto, vale a pena pensar em metas e concretizar metas ou não? Eu diria que tem estudos até um pouco mais pessimistas do que esse. Assim, Claro. Às vezes a pessoa não leva essas metas adiante nem nas primeiras 2 semanas do ano. E por que isso acontece? Não é porque a gente gosta de sofrer, a gente gosta de se manter ali na zona de conforto? Nem sempre. Claro. O que acontece é que o cérebro ele é acostumado a padrões, a hábitos. E mesmo hábitos saudáveis ou hábitos maus hábitos. E existem também os maus hábitos mentais. Então, o cérebro ele tende a se manter naquele padrão, naquele hábito. Quando a gente se propõe a uma mudança, é normal também que o cérebro ele encare essa mudança como um campo desconhecido. Então, é como se gerasse um medo do desconhecido, mesmo que o desconhecido seja o sucesso. O sucesso ele também pode ser visto como um campo desconhecido e aí começar a gente a gerar pensamentos sabotadores, do tipo, vou começar a atividade física, mas aí vem pensamentos do tipo, eu já tentei antes, não deu certo, não vou tentar. Minha predisposição genética não favorece. Uma série de pensamentos de autossabotagem, que é o que fazem se a gente não tomar consciência a tempo e não tomar atitude a tempo, a gente é engajado nesses pensamentos. E aí a gente vai para longe da vida que a gente quer ter. Então, é muito importante, primeiro, tomar consciência desses pensamentos de autossabotagem, para que a gente não vá aí ladeira abaixo. Né? Claro. E como você falou, vale a pena então engajar em metas no início de ano? Super vale a pena. Mas tem que ser metas que vamos conseguir concretizar, Sim, não é? sim. Que vamos encaixar no nosso caminho, porque depois há pessoas que também pensam em metas que não conseguem depois chegar lá, é muito difícil. Sim, e a dificuldade que as pessoas têm de criar metas executáveis
São principalmente porque, primeiro, são metas muito vagas. Quando a meta é muito vaga, você não dá um passo a passo para o cérebro. O cérebro fica perdido. Então, por exemplo, é muito comum que a pessoa diga, mais um exemplo, atividade física. Ah, vou começar a atividade física esse ano. Ou vou começar a fazer caminhada esse ano. Não sei se você aí em casa se identifica, mas é muito comum. E essa meta é muito vaga. Não dá um passo a passo para o cérebro. Então, troque isso por metas mais específicas. Se é uma caminhada, eu vou fazer caminhada a partir do dia 2, 3 vezes na semana, durante 15 minutos, com a minha amiga fulana de tal. Quanto mais específico, mais você dá condições para que o cérebro saiba como executar aquilo. Né? Outro motivo de não engajar nas metas, além de fazer metas vagas, é quando você não é relevante para você. Porque muitas vezes é relevante porque a sociedade fala que é bom, porque o seu médico fala que é bom, mas aquilo não condiz com os teus valores. E aí isso pode ser um problema, porque você não vai engajar no valor dos outros. Você tem que saber qual é o seu valor. Então, essa é outra razão de por que as pessoas não engajam em metas feitas assim de última hora, né? Dia 31, às 11 horas da noite, vamos fazer aqui 12 metas. Isso nunca vai dar certo. Portanto, a pessoa tem que ter consciência de que aquilo faz sentido para ela, não é? E que se adapta também ao seu dia-a-dia. Mas porquê é que deixamos estas metas sempre para o início de janeiro, já que todas as manhãs temos uma nova oportunidade de mudar e tentar alcançar aquilo a que nos propomos? Sim. Isso é muito bom. Todos os dias a gente tem um novo dia. Todo dia a gente pode, inclusive, flexibilizar nossas metas. E também tem estudos que apontam que essa flexibilidade psicológica também contribui para que você mantenha o seu objetivo pessoal. E objetivo pessoal é justamente uma projeção cognitiva de um futuro desejável. Então, é muito saudável ter esses objetivos e essas metas. Agora, quando essas metas começam a fazer você condicionar sua felicidade a essa tal meta, aí fica perigoso. Porque aí sempre você vai ter uma meta e sua felicidade sempre vai estar no futuro, condicionada àquela meta. E aí você esquece de aproveitar das oportunidades que você já tem, porque você está sempre na ansiedade ali no futuro. Então é por isso que é tão importante a gente aprender a encontrar no presente um lugarzinho de gentileza e de autocompaixão. Um lugarzinho, eu gosto de mim nesse processo de mudança aqui. Porque é isso que vai deixar você mais firme no seu caminho. Se você não tem autocompaixão, se ao contrário, você tem muita autocrítica, muita pressão, e aí o seu campo vai ficar muito mais difícil. E por que a gente sempre deixa para janeiro? É porque tem todo esse contexto social, né? A gente tem, na nossa cultura ocidental, esse contexto de trazer essa energia boa, de que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo quer viver melhor. E aí a gente se contamina numa forma positiva, com essa energia boa. E isso é muito bom. Agora, tem que ter cuidado também com as comparações, né? Na hora que a gente, por exemplo, essa época de janeiro, é muito comum se formar em grupos de apoio. Eu própria estou formando um grupo agora de mentoria para o próximo ano e esses grupos de apoio são muito benéficos. Mas a gente tem que ter orientação, porque se começa a se comparar, se começa a se pressionar demais, usar aquilo para se julgar, aí não vai dar certo também. Então, cuidado também com essa energia coletiva, porque tem que ser usada para o bem. Por isso é que nós ouvimos sempre nesta altura Ano Novo, Vida Nova, não é? Ano Novo, Vida Nova. Também é preciso perceber, de facto, que essa mudança pode ser feita dia a dia. Mas que tipo de metas, então, é que devemos concretizar? As minhas podem não ser, claro, a da senhora doutora, mas assim, de uma forma geral, aquelas metas gerais que as pessoas normalmente idealizam. Praticar exercício físico parece-me que é uma muito comum, não é? Sim, das mais comuns, atividade física, boa alimentação, cessação de hábitos nocivos, como o tabagismo. Né? E aí eu aproveito para falar um pouquinho sobre os pilares da medicina do estilo de vida, que são justamente esses, né? A alimentação, o bom sono. Eu, como médica do sono, tenho que falar um pouquinho de sono também. Priorizar um sono de qualidade também é muito importante. Conexões sociais, às vezes a gente esquece. Acha que os amigos são aqueles lá do Facebook, do Instagram, mas a gente precisa de conexão social. E aí, em todos esses pilares, entra muito bem o mindfulness, esse treino de atenção. Porque mindfulness, para quem não sabe, nada mais é que o treino da atenção. Então, a gente aprende a ficar atento aqui nesse momento. Por exemplo, aqui nesse relacionamento, aqui nessa conversa, na sua alimentação, ou durante uma atividade física,
você performa muito melhor quando você faz esse treino de estar presente no que você está fazendo. Eu posso até falar de um estudo, não sei se dá tempo rapidinho. Ah, claro. Tem um estudo, até que não é nem tão recente, mas estudiosos de Harvard, o Matthew Killingsworth e o Daniel Gilman, que mostraram que a mente humana ela é uma mente errante. E uma mente errante é uma mente infeliz. E aí eles fizeram um estudo lá nos Estados Unidos com 2.250 pessoas e criaram uma aplicação de telemóvel para perguntar às pessoas o que elas estavam fazendo naquele momento, qual era o grau de felicidade naquele momento e em que estavam a pensar naquele momento. E o que eles perceberam é que, geralmente, as pessoas estavam mais felizes quando estavam numa atividade e que estavam ali mesmo presentes, estavam pensando naquela atividade. Então, com isso, eles concluíram que o devagar da mente é mais a causa do que a consequência da infelicidade. Claro. E aí isso me traz uma reflexão importante que é, se a gente pode treinar a mente para devagar menos, para estar mais presente, então a gente pode treinar a felicidade. Faz todo sentido. A felicidade é treinável. E eu tenho sentido isso na pele porque eu sou mesmo praticante, além de divulgar Claro. Mas seguindo os pilares e a prática do mindfulness, isso significa que não podemos também estabelecer metas para nós, para o futuro e no próximo ano? Sim, não. Aproveitando o momento? Não, as metas, sim, a gente tem que aproveitar, sim, esse momento. Essa energia, né, coletiva é muito importante. Temos, sim, metas, né, as metas são saudáveis, mas a gente tem que criar metas que sejam estratégicas, claro, para que não gere mais frustração. Porque, às vezes, a gente gera uma meta muito irreal, inalcançável, claro, às vezes, dependendo de condições externas que não estão no seu controle, e aí só serve para você se frustrar mais, se sentir mais culpado, se auto-julgar mais. Então, tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Depende da forma que você encara aquilo e depende também da orientação que você tem para fazer isso. Portanto, existem desafios na nossa vida que às vezes nós também não conseguimos controlar. Exatamente. Como é que nós nos podemos comportar perante essas alterações, esses desafios mais difíceis que nos põem à prova tantas vezes, não é? Sim. Esse é o campo mais interessante do mindfulness. É o mais difícil, sim. Porque são justamente nesses momentos difíceis, nesses momentos de tempestade emocional, que a gente mais aprende. Claro. Tem técnicas justamente para esses momentos, porque tem gente que acha que mindfulness é só meditar. É zen, é ir lá para as montanhas e não é nada disso. O treino maior é justamente na rotina. É justamente na hora do conflito, na hora que você se desentende com alguém, na hora que você enfrenta uma situação dolorosa, por exemplo. Eu, como mãe, eu posso falar as coisas mais difíceis são em relação ao meu filho. E são também nesses momentos que eu mais aprendo. Mas a gente tem que aprender a usar esses momentos ao nosso favor. A tirar sempre uma lição, a tirar sempre um aprendizado, mesmo das coisas mais dolorosas. Sem dúvida. E qualquer pessoa pode começar a praticar, não é? Sim, qualquer pessoa pode começar. Não precisa ter uma posição específica, nem um local específico. Tem técnicas muito simples, às vezes, de algumas respirações, que são as micropráticas, né? E a gente pode fazer para treinar o pensamento, treinar... Não é nem o pensamento, tá? Me equivoquei, a gente não treina o pensamento, porque a gente não para o pensamento. Sim, claro. A gente usa o pensamento para o treino. E é basicamente assim, o treino, o laboratório que a gente faz é notar a mente a devagar e trazer de volta para uma âncora no momento presente. E isso de instante a instante. Isso pode ser feito em práticas formais, que é aquela hora que a gente para num local reservado e pode fechar os olhos e observar esse movimento mental, ou pode ser feito na rotina mesmo, ao lavar os dentes, a tomar banho. Como é que a gente faz isso? Coloca toda a curiosidade nos seus sentidos, naquele momento, na visão. Como se você fosse um extraterrestre que nunca viu esse comportamento de lavar os dentes. Então, coloca toda a curiosidade, a atenção nesse processo. Você, às vezes, vê detalhes que você não tinha visto antes. E pode parecer parvo, mas isso é um laboratório para a vida. Claro. Na hora que a vida acontece, o seu músculo da atenção está treinado, e aí você começa a ter mais nitidez nas situações da vida, sejam elas dolorosas, sejam elas agradáveis. Então, a vida fica mais plena. Claro. Quando você também sabe usufruir dos momentos bons e dos momentos ruins. Isso ajuda principalmente pessoas que têm sempre muito que fazer e no corre-corre do dia-a-dia, e buscar as crianças, o trabalho, tratar das tarefas domésticas. Se formos perguntar à maioria das pessoas, ninguém se lembra de
quando lavou os dentes hoje de manhã, ou o que é que estava presente naquele momento. Não é? Aqui é um bom exercício, por exemplo, parar, não é? Lavar os dentes e tentar perceber o que é que está à volta no seu ambiente. E por isso, ou seja, as pessoas estão sempre em modo piloto automático, Sra. Doutora, e isso é que as faz, de facto, não aproveitar o momento. Exatamente. O modo piloto automático nada mais é que essa forma mecânica de atuar. Então, às vezes, você faz as coisas e não sabe nem, às vezes, é um retrabalho, porque como você fez mal feito, você tem que voltar lá e fazer de novo, ou então você nem lembra se fez. Então, muita gente me fala, Alexandra, não tenho tempo para aprender essas novas habilidades, eu não tenho tempo para treinar. E eu digo, eu acho engraçado isso, porque quanto menos tempo eu tenho, mais eu preciso estar focada. E quanto mais eu preciso estar focada, mais eu preciso treinar a minha atenção. Se eu não tenho domínio sobre a minha atenção, eu vou devagar muito mais, eu vou estar menos focada, eu vou ser menos concentrada, menos produtiva. Então, se você é uma pessoa multitarefas, que já é uma coisa bem desafiante, mas se você tem esse perfil muito produtivo, muitos papéis, é mãe, é pai, é profissional, é tudo. Claro. Então, melhor ainda que você faça esse treinamento, porque você vai se tornar mais produtivo e melhor, sem cair na exaustão. Porque às vezes a gente quer produzir demais, mas esquece de olhar para dentro, de olhar o que é que você precisa para ter a sua energia revigorada. Porque às vezes a gente quer produzir demais, mas cai na exaustão. E ninguém funciona bem exausto. Deixa-me só perceber, se planear a nossa vida vai contra os indicadores e os pilares do mindfulness. Porque nós sabemos que ao organizar, não é, e planear, por exemplo, a nossa semana, no que diz respeito às refeições, estamos até a ajudar-nos, não é, com o trabalho do resto da semana. Isso vai contra o mindfulness? Não vai contra. Não vai contra por quê? Porque a gente, quando treina mindfulness, ou mindfulness, a gente usa tudo para o treino. Então, até mesmo a hora que você faz ali, eu gosto de planner, eu sou bem old school, eu gosto de papel, eu gosto... Cada vez menos eu tenho planeado assim, porque eu tenho deixado fluir. E assim funciona melhor para mim. Mas ainda me gosto de fazer isso. Então, até esse momento de você fazer o seu planner, de você fazer o seu planejamento, você pode usar para observar também o que se passa ali na mente na hora. Então, até isso pode ser usado para o treino. Então, quem treina atenção plena, quem treina mindfulness, é uma pessoa normal. Faz metas, faz planejamentos, é uma pessoa normal. Então, não tem essa restrição, essas regras todas. Você vive normalmente e tudo é usado para o treino, tudo. É por isso que eu digo que mindfulness não é só meditação, é usado para tudo na vida. Vamos ver então se uma das metas dos nossos telespectadores é então conhecer melhor o mindfulness. Sra. Doutora, muito obrigada pela sua presença neste consultório. Tenho a certeza que deixamos aqui ferramentas muito importantes para todos, claro, pormos em prática lá em casa, então neste novo ano que está prestes a chegar. Convido agora também a juntar-se à nossa conversa, partilhar aqui a sua